Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E que bom que a gente está retomando, que bom que o ano de 2022 começou, né? A gente já não aguentava mais. 2020, 2021 foi muito canseiro, não é? Sim ou não? Só para mim, gente? Mas foi muito canseiro. Eu estava doido de começar esse 2022, porque eu estava crendo e continuo crendo que 2022 será um grande ano para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a igreja. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Você crê ou não? Amém, glória a Deus. Então tá, falando em começar o ano, eu gostei de uma coisa que está escrito nessa camiseta, e eu queria que todo mundo lesse comigo aqui. Vamos lá, vocês estão enxergando todo mundo? Então nós vamos ler junto lá, vamos lá? 1, 2, 3. O ano não vai ser novo se você for a mesma, deve ser pessoa, né? Se você for a mesma pessoa. Ok, então vamos repetir de novo. 1, 2, 3. O ano não vai ser novo se você for a mesma pessoa. Tá, ok. Muito obrigado, Vitória. Pode descer. Já estou satisfeito. Eu quero falar com vocês hoje sobre viver o novo de Deus. A igreja é um dos temas principais e centrais que nós estamos iniciando na igreja, é falando sobre o novo, sobre viver o novo. E achei legal, porque a camiseta da Vitória diz um pouco daquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, confirmou aqui o que eu queria dizer. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 10 ao 13. Gente, Esdras está na Bíblia, tá? Fica logo depois do livro de Crônicas, antes do livro de Neemias, ali, logo depois dos 5 primeiros livros. E Esdras foi um homem muito usado na presença de Deus para resgatar e trazer o povo depois do retorno do cativeiro babilônico, para trazê-los novamente para a presença de Deus. Esdras foi um profeta que foi usado por Deus para poder chamar o povo de volta à presença de Deus e a mudança de algumas atitudes e a mudança de alguns conceitos. Ok? Enquanto você abre, me escuta aqui um minutinho, olha só. Você está pronto para o que Deus vai fazer com você esse ano? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Você está pronto para o que Deus quer fazer com você esse ano? Eu vou deixar você pensar primeiro, antes de você responder. Essa pergunta é muito séria. Dizer que eu estou pronto para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, significa que se Deus mudar tudo na minha vida, está ok. Está entendendo? Por exemplo, se perguntassem para Saulo, se Saulo estava pronto para viver o que Deus queria fazer na vida dele, talvez Saulo diria assim, não imaginando o que aconteceria na sua vida. Talvez Pedro, quando estava pescando, se perguntasse para ele, você está pronto para viver o que Deus quer para a sua vida nesse ano? Talvez Pedro pensasse assim, opa, estou pescando, tenho meus barcos, tenho as minhas redes, eu tenho certeza que Deus tem prosperidade para mim, Deus tem coisa boa. Então quer dizer, esse ano vai ser um ano muito bom de peixe, vou pegar peixe para caramba, vou pescar para caramba. Mas eu vou te perguntar de novo, você está pronto para viver o que Deus tem para você, se Deus quiser mudar tudo na sua vida? Não responda não. Responda só para você, não precisa dizer assim não. Você está pronto para viver algo de Deus na sua vida, se Deus simplesmente falar para você assim, olha, tudo que você acreditou até agora, ou tudo que você fez até agora, eu vou mudar tudo. Sabe por quê? Normalmente a gente está pronto para viver coisas novas de Deus quando segue no mesmo caminho ou no mesmo ritmo daquilo que a gente está vivendo. Mas quando Deus começa
a mudar as coisas na nossa vida, muitas vezes a gente começa a ter dificuldades de aceitar aquilo que Deus está fazendo. Por que você está falando isso, pastor Edson? Olha só, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Nós estávamos conversando aqui no último domingo, uma turminha de jovens. Bom, eu estava no meio, né? Uma turminha de jovens. Tudo bem, já não sou tão jovem assim mais, mas eu estava aqui no meio. Então, me senti jovem no meio dessa galera. E a gente conversando, e no final, eu deixei uma palavra. Eu lancei uma palavra. Quem se lembra? O que foi a palavra que eu falei? Paulo, você lembra? Eu falei assim, olha, estejam abertos, porque Deus vai virar vocês do avesso no ano de 2022. O que eu quero dizer com isso? Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. O que eu quero dizer com isso? Esse ano, Deus vai jogar muitos paradigmas por terra. Esse ano, Deus vai mudar muita coisa nas nossas vidas. Esse ano, Deus vai mudar até a nossa forma de pensar, até a nossa forma de falar, Deus vai mudar. E agora eu vou te perguntar mais uma vez: você está pronto para ser quem Deus quer que você seja? Vamos lá, Esdras 3:10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes devidamente paramentados, e ao som de trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Jeová, o Senhor, de acordo com as orientações do rei Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo bradava de júbilo louvando ao Senhor, por ter lançado os alicerces da casa de Jeová. Contudo, porém, entretanto, muitos sacerdotes, levitas e chefes das famílias já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia muito longe. Eu não sei se você já alguma vez já parou para prestar atenção sobre esse texto. E é até um texto um pouco inusitado para pregar num culto de jovem. Mas essa visão, uma visão tão interessante, tão importante para nós, em se tratando de viver o novo de Deus, porque ela retrata duas gerações, retrata duas situações dentro da mesma revelação. O que está acontecendo nesse texto, gente? Acontece o seguinte: logo após o retorno do cativeiro, algumas pessoas retornaram para Israel, retornaram para Jerusalém, e começaram a reconstruir a cidade, porque a cidade havia sido toda destruída, os muros haviam sido destruídos. Não sei se vocês se lembram, logo depois vem o livro de Neemias, aqui dizendo da reconstrução dos muros. Então toda a cidade, toda a nação de Israel havia sido destruída pelo povo babilônico. Então algumas dessas pessoas retornaram, eles foram liberando de gerações e gerações, liberaram um pouco o povo mais velho, liberaram algumas outras pessoas para retornar para a nação de Israel. E quando eles retornaram ali para a nação de Israel, a Bíblia fala que todos eles chegaram, cada um foi reconstruir a sua casa, cada um foi reconstruir a sua fazenda, aquilo que eles tinham, começaram a plantar, fazer tudo o que eles tinham que fazer, e se esqueceram do templo. E esqueceram de reconstruir o templo, que era a coisa que Deus mais tinha falado com eles, quando voltassem para Israel. Esse texto nos fala de um profeta chamado Esdras, de uma pessoa chamada Esdras. Essa pessoa recebeu a missão de Deus de voltar para a nação de Israel e reconstruir o templo, o antigo e famoso templo de Salomão, que havia sido destruído. Então, essa situação nos fala do momento em que Esdras reúne toda a nação de Israel e eles estão lançando fundamentos do templo. Ok? Estão comigo? Maravilha.
nesse momento acontecem duas situações, e essas duas situações são muito importantes para a nossa vida, porque ela nos revela o tipo de atitude que eu devo ter diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida, diante do novo que Deus quer trazer para a minha vida. Sempre é muito comum, início de ano, a gente pensar em novos planos, novos projetos, porém é muito importante a gente tomar muito cuidado com alguns passos que precisamos ter para viver o novo de Deus, se é que queremos viver algo novo. Amém? É muito comum a gente viver um mix de sentimento entre aquilo que é o novo, aquilo que está chegando, e aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já recebi, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu já tenho. Sim ou não? É muito comum a gente viver esse tipo de situação. E a Bíblia fala que Deus é o Deus que opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Querer diz respeito àquilo que eu quero, realizar aquilo que eu já tenho. Então, a sensação de estar satisfeito e ao mesmo tempo querer continuar, é uma sensação que sempre está presente em nós. A gente louva a Deus por aquilo que a gente já recebeu, a gente louva a Deus por aquilo que a gente já viveu, mas tem que haver no nosso coração um desejo de ir para o futuro, um desejo de viver as novas coisas, porque a vida com Deus é uma vida dinâmica. E vamos voltar para o texto aqui de Esdras. Olha o que acontece. Então, quando Esdras chega ali naquele lugar e lança os fundamentos da casa de Deus, do templo, ele traz todos os músicos, traz toda a nação de Israel para celebrar e cultuar o Senhor. Mas no meio daquela celebração acontece algo muito interessante. A Bíblia fala que no mesmo momento em que eles começaram a cantar e a adorar o Senhor, havia uma geração que estava ali dentro, que estavam celebrando, estavam felizes, estavam jubilantes, estavam ansiosos, estavam contentes, porque estavam vendo o que Deus estava fazendo, estavam vendo o primeiro passo daquilo que seria o futuro da nação de Israel. Estão comigo? Mas ao mesmo tempo aqui fala de uma outra geração, ou de outras pessoas que também estavam no mesmo lugar, estavam expostos à mesma visão, estavam vendo a mesma coisa, estavam sentindo a mesma coisa, porém reagiram de forma diferente. O que eu quero dizer? Diante do novo, daquilo que Deus começa a nos mostrar e trazer, nós podemos ter dois tipos de atitude. Uma delas é a atitude desses que estavam vibrando, celebrando e adorando a Deus por aquilo que Deus começava a fazer. E a outra atitude é daquelas pessoas que olharam para o mesmo templo, olharam para os mesmos alicerces, mas em vez de adorar e celebrar a Deus, começaram a chorar. E por que eles estavam chorando? Não sei se vocês conseguiram entender esse texto, mas o contexto desse texto é que essas pessoas que começaram a olhar para a fundação do templo, começaram a chorar e a se lamentar. Eles já tinham vivido no templo anterior. Eram as pessoas que já tinham estado no templo anterior. E segundo a história diz que o segundo templo, ele foi mais simples do que o primeiro templo. Então, quando eles olharam para a estrutura que estava lançado, o tamanho do templo era menor, o material que estava sendo usado não era o mesmo material, era um material diferente, e eles começaram a questionar, e começaram a chorar, e se entristecer, lembrando daquilo que eles tinham vivido no passado. Amém? Entenderam? Todo cristão precisa viver esse mix de sentimento. Celebramos a Deus pelo passado e o que Ele fez no passado, mas queremos ir para o futuro, precisamos ir para o futuro. Sabe, sobre aquele templo que estava sendo lançado, havia uma promessa, e a promessa dizia que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Só que as pessoas não conseguiam enxergar a promessa de Deus. Aquela geração que já havia passado um tempo no templo de Salomão, no primeiro templo, aquela geração que já havia recebido algo antes, começaram a ter dificuldade de receber o novo de Deus.
Quando eu te perguntei aqui no começo se você está disposto a viver o que Deus quer para você, é porque muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que já recebemos para receber algo novo de Deus. Amém? Sabe o que é a coisa mais difícil que tem? O maior inimigo do novo, é óbvio que eu vou falar, né? O maior inimigo do novo é o velho. A maior dificuldade que nós temos não é de receber o novo, mas é de abrir mão do velho. Aí eu vou lembrar vocês de umas coisas. Guarda-roupa, vamos lá. Você já fez limpeza em guarda-roupa para poder comprar roupa nova? Guarda-roupa está lotado. Lá, não vou nem falar lá de casa. É melhor nem falar. E aí a gente vai fazer limpeza lá em casa. Não, peraí, gente, pelo amor de Deus, vamos tirar um pouco de roupa aqui para a gente poder colocar roupa nova. E aí você começa, não, então peraí, aí você começa a separar. Não, essa eu já não uso muito. Não, essas aqui, você começa a separar. Aí você bota tudo em cima da cama, tal. Aí depois você começa a olhar de novo. Não, mas essa blusa foi meu pai que me deu. Não, essa eu não vou jogar fora, não. Eu não vou dar para ninguém, não, deixa aqui. Não, mas essa aqui foi no dia dos namorados que eu ganhei. Não, peraí, então deixa essa aqui junto aqui. Não, mas essa aqui eu usei naquele dia tão especial. Essa eu gosto muito. Não, essa aqui então deixa. Quando você chega no final, você não tirou nada. Isso acontece só lá em casa, gente? Acontece com vocês? Não, tem 2 anos que nós tentamos esvaziar um guarda-roupa, abrir um espaço num guarda-roupa. E aconteceu uma situação engraçada, porque nós passamos 5 meses fora do Brasil agora, em julho do ano passado, e a gente foi só com uma malinha, com 3 roupas cada um, eu mais Eliane. E nosso guarda-roupa já estava lotado. E aí, quando a gente volta, agora 5 meses depois, nos Estados Unidos, nós voltamos com 5 malas cada um, assim, segurando. Quando chega em casa, onde vai colocar essas coisas? Precisa limpar, precisa tirar a coisa velha lá de dentro. Se eu não tirar, eu não abro espaço para receber o novo. Sabe o que eu quero te dizer? Se a gente não abrir espaço na nossa vida, Deus não vai trazer o novo sobre ela. Agora, como é que é esse negócio de abrir espaço? Como é que eu consigo abrir espaço na minha vida? O maior inimigo do novo é o velho. É difícil limpar nosso guarda-roupa, mas precisamos abrir espaço para receber o novo de Deus na nossa vida. A coisa mais difícil que tem é abrir mão daquilo que a gente já recebeu. A coisa mais difícil que tem é abrir mão de conceitos que está na nossa cabeça, que a gente recebeu. Não, mas no ano de 2000, 2001, 2002, 2003, até 2010, eu fiz assim e deu certo. Por que agora não vai dar certo? Aquelas pessoas olhavam e diziam, não, mas Esdras, você está fazendo o templo errado. Não é assim que era o templo. Mas sabe, Deus é um Deus dinâmico. E para cada tempo, para cada geração, Deus tem um chamado específico, Deus tem um propósito específico, Deus tem coisas específicas. Para cada temporada da nossa vida, Deus traz coisas específicas. Para cada momento da nossa vida, Deus traz coisas específicas. E nós temos que estar dispostos a abrir mão daquilo que nós pensamos que é convicção, das nossas convicções, das nossas certezas, para que as certezas de Deus possam se manifestar. Sabe o que a Bíblia diz? Sobre o odre antigo não pode vir vinho novo. O que a Bíblia está dizendo? Que negócio é esse? Sabe por quê? Ela disse, olha, se o vinho novo desce sobre o odre é o recipiente que recebe o vinho, é sobre o tonel antigo. Se o tonel é antigo e recebe um vinho novo, o vinho começa a fermentar e ele estoura aquele tonel. Edson, o que você está querendo dizer? De que você está me falando? Sabe, é muito difícil jogar fora aquilo que preenche a nossa vida para receber coisa nova. É muito difícil a gente abrir esse espaço, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus falou isso comigo muito forte nesses 6 meses nos Estados Unidos. Se teve uma coisa, eu cheguei e comentei, chamei o Marlon e o Anderson, falei assim, olha, Deus falou muito comigo sobre visão.
E o que Deus falou comigo sobre visão é: alinhe a visão do meu povo, porque nós precisamos caminhar alinhado aquilo que Deus quer fazer. Na igreja não importa o que eu acho, o que Noé acha, o que o Marlon acha. Na igreja importa o que o Espírito Santo acha. Nós precisamos estar dispostos a desconstruir. Deixa eu te falar uma palavra profética agora. Deus vai desconstruir coisas na sua vida, na minha vida, para que Ele reconstrua coisas melhores, coisas mais profundas. Deus vai desconstruir conceitos da sua vida, para que Ele traga convicções de fé. Vocês estão me entendendo? Olha só. Aquilo que criticamos, muitas vezes, é o novo de Deus chegando. E nós tomamos postura, muitas vezes, de arrogância ou de medo, sem deixar nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. Bom, esse texto é exatamente isso. Enquanto Deus estava trazendo uma nova visão a Esdras, enquanto Deus estava fazendo algo incrível. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No templo de Esdras, nesse templo foi que Jesus Cristo se manifestou. Havia promessa dizendo assim: olha, o templo de Salomão era bonito, foi um templo muito legal, era um templo fantástico, mas a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Sabe o que Deus estava falando? Esquece o que passou, vem para cá, eu tenho coisa nova para você, eu estou fazendo coisa nova, eu continuo a mover, e se você ficar parado, você vai perder a ação de Deus. Toda ação extravagante de Deus, ou toda ação de adoração extravagante causa uma certa repulsa de quem está perto, uma dificuldade de aceitar. Aquelas pessoas, quando viram Esdras lançando aquela fundamento do templo, quando viu as pessoas cantando e celebrando, e aqui a Bíblia fala que de longe se escutava os brados. Sabe? Aquelas pessoas que já tinham recebido uma visão antes, que já tinham visto aquilo, começaram: não, mas não é desse jeito que faz. Marlon, não é assim que faz, Marlon, não é assim que lidera jovem. Pastor Samuel não liderava jovem desse jeito. Um dia disseram para mim, alguns aqui vão saber, disseram: mas você não pode agir assim, porque o pastor Samuel não agia assim. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, me desculpa, eu não sou o pastor Samuel. Deus chamou o pastor Samuel para um tempo, ele cumpriu o seu chamado, já não está mais aqui, está em outro lugar, glórias a Deus, está fazendo outras coisas. Deus vai pedir conta para ele do tempo que Deus colocou ele aqui, Deus vai pedir conta para mim do tempo que Deus me colocou aqui, mas nós precisamos caminhar no chamado que Deus deu para agora. Estão entendendo? Estão comigo? Vou perguntar mais uma vez: vocês estão dispostos a viver a visão que Deus dá para o Marlon? Vocês estão dispostos, adolescentes, a viver a visão que Deus vai dar para o Anderson? Mas o tempo da pastora Silvia não era assim. Ei, a pastora Silvia liderou e bravamente, com grande êxito, durante muitos anos, mas Deus colocou ela em outro lugar e trouxe uma outra pessoa. Deus está renovando a visão. Não quer dizer que é melhor ou pior, só significa que Deus continua em movimento, e o reino de Deus é um reino que está em movimento. Aquilo que criticamos, muitas vezes, é o novo de Deus chegando. Olha só, quando aquela mulher chega diante de Jesus, e ela chega com um vaso cheio de perfume. Gente, era a coisa mais cara que tinha. Dizem que aquele perfume, eu não me lembro quantos meses, mas eram muitos meses de serviço que valia aquele perfume que estava ali dentro, da mulher do vaso de alabastro. Vocês se lembram, conhecem a história. E quando ela chega com aquele vaso e ela derrama nos pés de Jesus, o que os discípulos fazem, gente? Essa devia ter vendido. E não, gente, olha só, a ideia deles não era ruim, o propósito deles não era ruim. Devia ter vendido o perfume e dado aos pobres. É louvável dar esmola aos pobres, sim ou não? Só que Jesus falou para ela assim: olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aonde se falar sobre adoração, essa mulher vai ser lembrada. Sabe por quê? Porque toda manifestação extravagante traz
Ao mesmo tempo, para quem está de longe, muitas vezes não consegue entender o que está acontecendo, não, mas isso não está legal, isso não está certo, não é assim que tem que fazer, não é assim que foi feito nos tempos anteriores. Em nome de Jesus, irmãos, estejamos prontos para o que Deus vai fazer. Nós estamos no ano de 2022, passou 2 anos aí praticamente apagado, 2020, 2021, praticamente apagado, mas os próximos anos eu creio que Deus vai nos dar uma visão clara, e nós vamos caminhar profundamente nessa visão. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel, eu louvo a Deus pela vida do Tiaguinho, que liderou durante muito tempo, eu louvo a Deus pela vida de tantos que passaram por esse lugar, mas esse é o momento em que Deus chamou uma pessoa que está na frente, o nome dela é Marlon. Então Deus vai dar a visão para o Marlon do que devemos fazer e como vamos caminhar. Nós precisamos alinhar a nossa visão. E não somente, irmãos, não estou falando de seguir a cabeça do Marlon, mas estou falando que Deus vai dar sobre ele a visão do que é para ser feito. Vocês estão me entendendo? Aquelas pessoas choravam por algo tão pequeno, enquanto outros celebravam o grandioso que Deus estava fazendo naquele lugar. Os sacerdotes, levitas e pais daquela geração ficaram frustrados com o novo de Deus, enquanto as novas gerações se alegravam com o que ele estava fazendo, crendo na promessa. O maior risco que temos, irmãos, ao ver o novo de Deus, para receber o novo de Deus, é deixarmos de crer na promessa futura por aquilo que já recebemos. Deus nos fala nesse lugar sobre um avivamento. Há muitos anos Deus nos fala sobre um avivamento. Você está pronto para viver um avivamento? Sabe como é que é? Você sabe como é que é um avivamento? Alguém me dá uma, vamos lá, uma característica de uma igreja avivada, Marlon. A volta à palavra. Ok, vamos lá. Uma característica de uma igreja avivada. Bruno. Comunhão intensa. Vamos lá, uma coisa a mais, por favor. Cheio do poder de Deus. Algo mais. O que acontece numa igreja avivada? Milagres, ok, alguém mais, alguma coisa, uma coisa muito importante que acontece na igreja, ninguém falou até agora. Salvação. Agora, deixa eu falar uma coisa com você já leu a igreja de Atos, você já leu Atos 2, quando o Espírito Santo se manifesta, o que acontece em Atos? E o que acontece nos próximos capítulos, depois de Atos 2, como é que a igreja se porta? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de pessoas abandonando tudo, pessoas vendendo tudo que tinha, entregando tudo na igreja para servir a Deus, pessoas deixando trabalho para vir se tornar missionários, pessoas deixando a sua vida para vir servir ao Senhor, pessoas mudando a sua forma de pensar, pessoas sendo usadas para curar, saindo nas ruas e orando por enfermos nas ruas. Pessoas saindo nas ruas e sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas, na frente de todo mundo. Isso é o avivamento, o modelo de avivamento bíblico que nós temos. Atos 2, a manifestação. Eu quero desafiar você a chegar na sua casa, abrir o livro de Atos 2 e começar a ler o livro de Atos, para você entender que a manifestação do Espírito Santo, nós temos uma promessa de avivamento nessa igreja. Você está pronto para viver isso? Eu estou pronto para viver isso? Você está pronto para sair ali de fora, começar a falar em línguas ali, não dá conta de falar outra coisa, chegar uma pessoa perto de você, você orar, botar a mão na cabeça dela, ela cair endemoniada, você expulsar um demônio? Você está pronto para sair na rua, está andando no shopping, chegar alguém perto de você, e só de chegar perto de você cair, e você ir lá e orar para essa pessoa, ela ser curada na hora? Eu não estou falando de coisas loucas, gente, eu estou falando do que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que a sombra de Pedro, a sombra de Paulo, as pessoas passavam na sombra deles e eram curadas. Eu estou falando de Pedro e João, chega na frente de um templo, tem uma pessoa pedindo esmola, ela não falou nada de Deus, ela só falou que queria esmola. Ele fala assim: olha, eu não tenho esmola, não tenho prata, não tenho nada, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Será que nós estamos prontos para viver isso? Porque a verdade, gente, e nós precisamos ser honestos com a gente, é que muitas vezes nós estamos muito mais prontos para viver a nossa vida. Pegamos nosso carrinho, vamos para casa. Chegamos em casa, está tudo muito bom, trancamos na nossa casa, trancamos a porta, se possível, para que ninguém venha nos incomodar. Mas viver o avivamento significa que pessoas vão bater na sua porta na hora que você está dormindo. Significa que pessoas vão te incomodar. Um dia eu estava no avião e eu estava cansado. E eu botei um fone de ouvido, botei um óculos na cara, baixei eu coloco um capuz e abaixo o capuz para ficar mais escuro. Eu não queria falar com ninguém. Eu estava voltando de uma viagem, não lembro de onde que era. E sentei do lado de uma pessoa e de repente a pessoa começa a me cutucar. Eu fiquei bravo, gente, fiquei bravo. Meu Deus, que pessoa inconveniente. Estou aqui cansado, só quero dormir. E a pessoa começa a me cutucar. E a pessoa começa a conversar comigo. E de repente eu começo a conversar com ela. E eu percebo que aquela pessoa está num vazio existencial tão grande. Precisando tanto de Deus. Mas eu estava tão cansado, tão preocupado comigo mesmo. Não, pera, calma aí, estou vindo de uma turnê. Me deixa. Será que nós estamos dispostos a viver avivamento, gente? Nós estamos de fato dispostos a viver o novo de Deus? Se o novo de Deus para esse ano, para a sua vida, for fazer você sair daqui, começar a ir no meio das pessoas que estão na sarjeta, sabe? Começar a dar comida para eles. Se o que Deus quiser fazer na nossa vida nos próximos anos não for aquilo que está desenhado nos nossos planos, como é que vai ficar a nossa reação? Será que a gente vai aplaudir e vamos gritar de alegria como aqueles? Ou será que nós vamos começar a murmurar? Não, mas isso não é avivamento, não era esse avivamento que eu queria. Sabe, nós precisamos estar dispostos a desconstruir aquilo que está no nosso coração. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu entrei na Caixa Econômica no ano de 2006. E quando eu entrei, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito entrar no banco. E eu falei assim, no prazo de 4 anos no máximo, eu quero ser gerente da Caixa Econômica, porque eu tinha um sonho, uma meta muito grande. E eu comecei a trabalhar, e trabalhei com muito afinco, e com muito foco. E eu comecei, com 2 anos, eu assumi a primeira função, que era agente empresarial, que era o primeiro passo para poder chegar na gerência. E comecei a trabalhar muito feliz, contente. Falei, vou alcançar minha meta, vou chegar no meu objetivo. Irmãos, quando deu 5 anos que eu estava na Caixa Econômica, eu já estava pronto para poder assumir, estava tudo pronto para poder assumir. E aí Deus vira para mim e fala assim, não é isso que eu tenho para você. Deus, mas eu programei tanto para isso, eu dediquei a minha vida, meus 5 últimos anos da minha vida, eu dediquei para isso. E Deus me diz, não é o que eu tenho para você. Mas sabe qual que é a maior alegria, irmãos? É que o mesmo Deus que muda a nossa mentalidade, que muda aquilo que está na nossa cabeça, os nossos sonhos, Ele coloca um prazer e um gozo tão grande naquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Sabe o que eu falei? Deus, sim, eu trabalhei para isso, eu queria muito assumir essa função, Eliane sabe disso, o quanto eu trabalhei para isso, mas quando chegou lá na hora, e eu fui dar o passo, Deus falou, se você quer ir, pode ir, pode dar o passo. E quando eu cheguei, que eu fui, eu falei, sim, eu não posso fazer isso, porque o Deus está me chamando para outra coisa. Deus está me chamando, irmãos, eu abri mão de um salário na época, era um salário de... Tem alguns anos isso, de mais de 10 mil reais, e fui assumir uma função que ganhava 3 mil, era 3 vezes menos do que isso, mas aquilo me trouxe um gozo, um coração tão grande, porque eu sabia que eu estava cumprindo exatamente o que Deus queria que eu cumprisse. É muito fácil a gente aceitar a vontade de Deus, é muito fácil a gente querer o novo de Deus, quando o novo de Deus vem casando com aquilo que a gente quer. Mas Deus está nos colocando na frente de um desafio. O desafio é abrir mão daquilo que a gente aprendeu, é abrir mão daquilo que deu certo no ano de 2000, 2001, 2005, 2010, para viver o que vai dar certo nos próximos anos. Olha só, a Bíblia diz que enquanto Jesus entrava na cidade,
e operava milagre pelas ruas. As pessoas começaram a jogar ramos, e Jesus está passando. A Bíblia fala que os sacerdotes estavam dentro das sinagogas e começaram a perguntar: quem é esse que ousa parar o nosso culto para essa bagunça que está aí de fora? Está entendendo o que está acontecendo? Jesus estava passando lá de fora, Jesus estava entrando na cidade, as pessoas estavam, era um momento histórico, era um momento profético, as pessoas jogando ramos, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que estava acontecendo era transcendental, mas algumas pessoas haviam aprendido uma forma de servir a Deus e não queriam aceitar que ninguém mudasse isso. Será que nós estamos preparados para ver os nossos cultos e programas, alguém parar os nossos cultos e programas para trazer a manifestação do céu para a terra? Estou perguntando sério, gente. Essa semana eu vi a postagem de uma pessoa e me fez repensar. Eu vi uma pessoa, servo de Deus, entrando numa rave e pregando. E eu fiquei pensando: será que eu estou preparado para aceitar ou para entender que isso é o que Deus está fazendo? Ou será que eu vou continuar querendo Deus dentro da minha caixa, daquilo que eu aprendi? Não estou dizendo nem que eu concordo e nem que eu discordo com ir a rave ou qualquer outro lugar para fazer isso. Não estou fazendo apologia, não estou falando para você ir. Estou dizendo que se Deus está pegando alguém, está levando alguém para fazer isso lá, quem vai julgar e saber se é Ele que mandou é exatamente somente o próprio Deus. E um dia nós prestaremos contas diante de Deus das ações que nós vamos fazer. Então significa que aquilo que Deus te manda fazer, muitas vezes pessoas vão olhar e não vão compreender. Muitas vezes vamos ser criticados. Jesus foi criticado. Jesus foi criticado, Jesus foi crucificado. Por causa de quê? Por causa de visão. Jesus estava trazendo o novo. Jesus era o novo de Deus sobre a terra. Mas as pessoas não conseguiam entender porque estavam cheios. Os seus guarda-roupas estavam tão cheios que não tinha espaço para colocar mais alguma coisa ali. O desafio de Deus para nós no começo desse ano, desculpa gente, que palavra difícil, desculpa, que palavra pesada, mas é o desafio de Deus para nós no ano de 2022, eu vou repetir agora para todos vocês: Deus vai nos colocar do avesso. Sabe por quê? O mundo não é mais o mesmo. O mundo que você conheceu no ano 2000, eu fui jovem solteiro de 2000 para trás, eu me casei em 2001, até 2001, o mundo que eu conheci era outro. O mundo que eu conheci quando eu vim para cá, cheguei em 2001 e vivemos até 2010, liderando jovens, eu, pastor Samuel, o Tiaguinho, o Marcos Cavassini e o Anderson. Fomos lá para Belo Horizonte, no Loucos por Jesus. Era muito doido, a gente fazia umas coisas muito loucas, trazia todo mundo aqui para frente, o povo pulava, gritava. Mas isso ficou lá em 2010, e aí eu tenho que buscar o que Deus tem agora para mim. Eu preciso saber, o mundo de 2022 é um mundo muito louco, muito diferente. Eu não posso querer aplicar as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas que eu recebi lá no ano 2000, no que eu aprendi até o ano 2000, que eu era líder de jovem. No ano de 1999 eu era líder de jovem. Eu não posso querer aplicar as mesmas técnicas que eu aprendi no ano de 1999 e hoje, irmãos, eu preciso entender o que Deus está fazendo no ano de 2022, o que Deus vai fazer no ano de 2023, como é que vai ser o ano de 2030. Eu preciso me preparar e preparar o meu jovem para viver a maior dificuldade que eu acredito que a igreja vai viver nos próximos anos. Se eu não disser isso aqui para vocês hoje, eu vou ser omisso e Deus vai cobrar de mim. Eu quero que todos vocês sejam preparados para viver o que Deus vai fazer nessa igreja e na vida de vocês nos próximos anos, amém? Aleluias. O maná só servia por dia. No dia seguinte ele já tinha perdido.
significa que aquilo que Deus fez ontem, hoje já, muitas vezes, não é o que Ele vai fazer. Hoje Ele tem algo novo. Todos os dias o povo saía na porta e havia um maná novo. Todos os dias. A Bíblia diz que até mesmo as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Imagina o quanto nós não precisamos de renovação da nossa mente. Romanos 12:2 diz o seguinte: desculpa, me falhou o versículo. Não amoldeis ao mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Sabe, Deus está trazendo sobre nós a cada dia um novo entendimento. Há um maná do céu descendo para a sua vida todos os dias. Eu não posso pegar o maná que eu recebi há 2 anos atrás e querer aplicá-lo hoje, guardar. Não, eu vou comer só um pedacinho. Guardo na geladeira. Amanhã eu como mais um pedacinho. Gente, Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Ele é uma fonte inesgotável. Isso nos faz entender que haverá sempre mais dele para nós. Agora, algo muito importante. Somente poderemos alcançar o futuro de Deus em nossa vida na hora que estivermos dispostos de abrir mão do passado dele na nossa vida. Eu vou repetir. Somente poderemos alcançar o futuro de Deus na nossa vida na hora que nós estivermos dispostos a abrir mão do passado dele na nossa vida. Quando eu digo abrir mão, gente, não estou falando de ignorar o que Deus fez. Nós honramos o que aconteceu até aqui. Nós glorificamos e celebramos a Deus, mas entendemos que Deus está nos levando a cada dia, passo a passo. A Bíblia diz que a fé é uma corrida e não um deitar na rede. A fé não é um espreguiçar, mas é uma corrida. O apóstolo Paulo diz assim: por isso corro a corrida que está proposta. E ele nos fala assim: nos livrando de todo o peso, para que a gente possa correr mais depressa. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Sucesso não é fazer dar certo. Sucesso é cumprir a vontade de Deus. Novamente. Sucesso não é fazer dar certo. Sucesso é cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Não podemos querer apenas replicar os modelos de sucesso na nossa vida. Precisamos entender qual é a vontade de Deus nesse momento para hoje. Segundo Salmo 145, versículo 13, diz que o reino de Deus não tem fim. O reino se expande de geração em geração. Significa que para cada geração Deus tem algo novo. Para cada estação Deus reserva novidades. E a gente precisa entender. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que deu certo. A gente podia pegar, chegar, mas o Marlon antes aqui, não, peraí, vamos fazer o seguinte. O que deu certo lá no ano de 2000? Lá no 2002, quando a gente começou a liderar o louvor. Não, isso deu certo. Ok, vamos trazer tudo para cá e replicar. No reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, sucesso não é apenas fazer dar certo, mas é entender o que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê? Um dia Deus não vai te perguntar se deu certo, Ele vai perguntar se você obedeceu. Ele vai me perguntar se eu obedeci. Porque para Deus é mais importante eu obedecer, ainda que pareça que não está dando certo. Marlon, nem tudo que você fizer vai parecer que está dando certo, vai ter resultado no momento. Mas se for convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, faz, porque Ele vai te medir, não é pela quantidade de pessoas que está aqui, mas Ele vai te medir se você obedeceu ou se você desobedeceu o que Ele te pediu. O segredo do reino de Deus não é ter sucesso, mas é ter sucesso naquilo que Deus nos chamou. Porque Ele diz que um dia todas as nossas obras vão passar diante do fogo. E aquilo que permanecer, aquilo que for ouro vai permanecer. Significa o quê, irmão? Significa que aquilo que a gente está fazendo, que Deus não pediu para a gente fazer, aquilo que a gente está simplesmente replicando, vai queimar. Mas aquilo que Deus te pediu para fazer, eu não sei o que Deus está colocando no seu coração para esse ano.
Eu não sei o que Deus está falando com você esse ano, mas eu quero te desafiar, em nome de Jesus, acredite na visão que Deus tem te dado, acredite na visão que a igreja vai trazer para você, acredite na visão dos seus líderes, acredite na visão dos seus pastores, porque um dia eles prestarão conta diante de Deus da sua vida e da visão que Deus deu para eles. O que Deus está pedindo de você nesse ano de 2022? Eu queria pedir, não é Deus não, sou eu agora. Eu quero pedir uma água. Se alguém puder trazer uma água para mim. Gente, eu não estou bravo não, tá bom? Talvez parecendo que eu estou bravo. Eu não estou bravo não, mas se eu conseguir sair daqui hoje, com a certeza de que vocês estão entendendo o que Deus está falando. Obrigado, meu amor. Se vocês conseguirem entender o que Deus está falando hoje, e direcionarem a vida de vocês, se nós conseguimos direcionar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, para que a gente viva o que Deus quer que a gente viva, para que a gente receba o novo de Deus, eu vou ficar muito, muito feliz e muito realizado. Vou te perguntar, eu quero que você reflita, cadê? Vem cá, Noé, faz favor, me ajude aqui. Que você tem aí. Eu vou fazer uma pergunta. Não tem objetivo nenhum de constranger. Essa pergunta vale para mim também. Qual foi a última vez que você buscou um pad, um som novo, para falar assim, eu vou trazer um som novo para o Soul Connect? Você lembra? Qual foi a última vez que você pensou assim, antes de sair de casa, eu vou levar um coração tão quebrantado hoje, vou fazer algo diferente, vou entregar minha vida, vou dobrar o joelho lá na frente, não sei, vou pular, vou gritar, não sei, mas qual foi a última vez que a gente se propôs, que você se propôs a fazer algo diferente, para ver Deus fazer algo diferente na sua vida? Por que eu perguntei isso aqui para o Noé? Sabe por quê? É tempo da gente se propor. É tempo da gente se propor para Deus, de abrir o nosso coração para a gente receber aquilo. É tempo da gente deixar de fazer as coisas mais ou menos, mas fazer, nossa, eu vou dar o melhor que eu tenho. Se eu vou cantar o melhor que eu tenho. Se eu vou pregar o melhor que eu tenho. Se eu vou receber as pessoas lá, cara, eu quero abraçar as pessoas com todo o coração. Eu sou muito intenso naquilo que eu faço, Eliane sabe, eu sofro muito com as minhas emoções, porque as minhas emoções são muito afloradas. Se eu estou feliz demais. Se eu estou triste demais. Se eu estou eufórico demais. E eu tenho que ficar freando, botando o pé no freio nas minhas emoções, porque às vezes passa e eu começo a ter até crise de ansiedade devido ao excesso de emoções que eu tenho na minha vida. Mas sabe, quando eu me proponho fazer alguma coisa, eu proponho fazer isso com tanta excelência, eu proponho fazer com tanta alegria. Eu falei, Deus, hoje essa palavra, eu quero entregar o melhor de mim, porque eu acredito que o Senhor vai transformar corações nessa noite, neste lugar. Eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu acho bonitinho. Eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu acho legal. Eu não estou falando isso para vocês porque a gente conversou aqui, falamos um pouquinho sobre isso, não. Eu estou falando porque o Espírito Santo está me impulsionando para dizer para você, ei, Deus vai colocar você do avesso esse ano de 2022. Não tem a ver com o pastor Edson, não tem a ver com o Marlon, tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida, tem a ver com o que Deus está fazendo sobre a terra, tem a ver com o reino dele, tem a ver com a morte do filho dele, tem a ver com a volta dele. Feche seus olhos aí. Quando foi a última vez que você se propôs naquilo que Deus te chamou para fazer? Eu vou cantar, eu quero cantar a canção mais top que eu tiver para cantar. Eu vou tocar, eu vou tirar o som mais top que eu tiver para tirar. Eu vou orar, não, eu quero orar com o máximo de paixão. Eu vou dirigir o culto, eu quero escutar quem faz isso. Eu vou ouvir umas 30, 10 pessoas fazendo o que eu quero fazer melhor. Abra espaço na sua vida. Tire roupas do seu guarda-roupa.
Jogue papéis fora do seu escritório. O que Deus está pedindo para você nesses dias? Quais os projetos de Deus para a sua vida no ano 2022? Você já parou para pensar? Quem vai ser o Murilo em 2025, 2030? Aonde o Murilo vai estar? Quem vai ser a Vitória no ano de 2025, no ano de 2030? O que Deus está falando para você? Qual foi a última vez que você escutou a voz de Deus trazendo a convicção dentro do seu coração? Eu quero encerrar esse momento falando para você. No tempo que eu fiquei fora do Brasil, Deus mexeu profundamente comigo. E nos dias antes de eu vir, Deus me deu uma palavra muito forte. Eu nunca vi essa pessoa. Foi no dia do meu aniversário. Eu estava num evento em Cleveland. Eu estava tocando nesse evento. Depois sentei para ouvir um pregador. E eu me lembrei que era o meu aniversário e falei assim: Deus, eu escutei palavra de tanta gente hoje. Eu escutei tanta gente falar tanta coisa sobre mim, mas tem uma coisa que eu ainda não escutei e eu quero escutar. Eu não escutei o Senhor dizer quem eu sou. Eu não escutei o Senhor dizer algo para mim hoje, no dia do meu aniversário. Eu estava lá dentro, nesse evento. Logo depois, a Eliane me chamou, tinha uma pessoa me esperando lá de fora. E eu me esqueci que eu tinha falado isso para Deus. E eu saí. E quando eu saí, fui em direção a essa pessoa, encontrar essa pessoa. E de repente alguém chega nas minhas costas e me chama e fala assim: eu preciso te falar uma coisa. E essa pessoa falou coisas das minhas entranhas. Coisas que ninguém saberia dizer. Eu nunca vi essa pessoa. Eu não sei o nome dela. Se me perguntar, eu nunca mais vou vê-la. E eu me esqueci que eu tinha falado com Deus lá dentro. E aquela palavra me tocou, me mexeu profundamente dentro de mim. Eu saí daquele lugar. Alguns dias depois, uma semana depois, eu estava orando em casa. E Deus falou comigo assim: você se esqueceu, né? E eu esqueci de quê, Deus? Do que você me pediu. Eu falei: amor, que dia que foi que a gente estava ministrando lá em Cleveland? Foi dia 13, o dia do seu aniversário. Eu me lembrei. Eu falei: amor, eu pedi para Deus falar comigo naquele dia. Deus falou tão profundamente comigo. E a palavra que Deus me deu é que quando eu retornasse ao Brasil, Deus colocaria na minha boca as palavras dele. Deus colocaria na minha boca o fogo do Espírito Santo. E aonde eu abrisse a boca, não seria eu falando, mas seria ele falando dentre as coisas que ele me disse. E hoje eu estou aqui como boca de Deus na sua vida para dizer que Deus vai mudar você no novo que ele vai trazer. Ele trará o novo, mas não será o novo como você quer, é o novo como Ele quer. Eu vou pedir para você ficar de pé neste momento. E novamente eu vou perguntar, e eu quero que você responda para Ele: você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a viver o novo de Deus 2022? Está disposto a cumprir o sonho dEle, o projeto dEle na sua vida? Mas talvez você não sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que nós vamos, para onde nós vamos caminhar. Eu quero apenas alinhar a sua visão com a nossa visão daquilo que nós já temos falado. Eu, Marlon, Anderson, mais 2 minutos e a gente encerra. Olha só, para onde vamos? Caminhar no ano de 2022. Juventude, Igreja de Deus da Asa Sul. Adolescentes, Igreja de Deus da Asa Sul. Anota isso no seu coração. Primeira coisa que nós vamos fazer: buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus e de uma vida sobrenatural.
e uma cultura de discipulado, vivendo para amar a Deus e amar os meus irmãos, conforme a palavra de Deus nos diz. Buscaremos a presença de Deus, buscaremos uma vida sobrenatural. No que depender de mim, na hora que você sair ali de fora, pessoas chegarão perto de você, você vai estender sua mão, vai orar por elas. Pessoas chegarão perto de você, você vai ter palavras de revelação sobre a vida delas. Pessoas chegarão perto de você, você vai orar e vai expulsar demônio delas. Pessoas chegarão perto de você, você vai colocar a mão e elas serão curadas. No que depender de mim, pastor Edson Soares, pastor de jovem adolescente da Igreja de Deus, a Marlon e Anderson, nossa liderança, todos nós seremos cheios da presença do Espírito Santo. Todos nós seremos impactados com a visão do céu, para viver o reino e a presença manifesta de Deus. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, entender a visão de Deus para o meu tempo. Olha o que a Bíblia diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos vós, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Buscaremos a visão de Deus para o ano de 2022 e os próximos 10 anos. Esse é o segundo objetivo, nosso ministério de jovem nesse ano. E nosso terceiro objetivo é trabalhar com as ferramentas mais modernas, mais contemporâneas, para alcançar o máximo de pessoa possível, no menor tempo possível e com a maior efetividade possível. Vocês me entenderam? Nós trabalharemos esses 3 enfoques. Esses serão os 3 enfoques: encher a sua vida da presença de Deus, entender o que Deus quer para você e trabalhar com as ferramentas que Deus disponibilizou para mim e para você nesse tempo. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Sim ou não? Eu quero pedir algo nesse momento. Se você está disposto a viver a visão de Deus e a visão que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a vida do Marlon, sobre a vida do Anderson, eu não sou de fazer isso, mas eu quero fazer hoje. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente, todos que estão dispostos a viver o que Deus quer fazer na sua vida nesse ano, independente de ser o que seja. Não é o pastor Edson que vai dizer, não é o Marlon que vai dizer, mas é o Espírito Santo que vai te dizer o que Ele quer e quem Ele quer que você seja. Espírito Santo, essas pessoas aqui na frente é um sim, Pai. Essas pessoas aqui na frente é um sim, dizendo: sim, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Sim, eu quero viver a visão. Eu quero o novo de Deus. Sim, eu quero receber o novo de Deus. Sim, eu quero. Enquanto a gente canta um pedaço dessa canção, quero que você faça a sua oração dizendo: ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Antes de você fazer essa oração, olha aqui. A Bíblia diz que Jesus estava vivendo nos céus, com poder, glória. E um dia, Deus revela um novo para ele. E o novo de Deus para Jesus era ele abrir mão da sua glória, deixar tudo que ele tinha recebido e vir à terra como homem, sofrer, morrer para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus podia ter dito não. Jesus podia ter dito não.
Em time que está ganhando não se mexe, está tudo bem, está tudo certo, estamos aqui no céu, tranquilo. Eu, você, Espírito Santo, estamos bem. O que nós vamos fazer? Não vamos mexer, não vamos mudar. Mas Jesus não faz isso. Jesus, uma atitude de obediência, Jesus abre mão da sua glória, abre mão do seu poder, abre mão dos céus e vem aqui na terra. E por causa dele nós estamos aqui hoje. Ele é o nosso maior exemplo. Ele abriu mão para viver o novo de Deus. Feche os teus olhos, começa a apresentar a sua vida ao Espírito Santo nesse momento, com a maior força que você puder, com a maior ousadia que você puder. Faz a oração mais ousada que você puder fazer neste momento, dizendo: Deus, se quiser gritar, grite, mas fale para Ele: Deus, eu estou dizendo um sim. Eu estou dizendo sim para a tua presença. Eu estou dizendo sim para o teu querer. Eu estou dizendo sim para a tua vontade. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, vem, Senhor. Vem ao Espírito agora, vem tocando cada coração, vem enchendo cada coração, transformando, mudando cada vida, trazendo novo, Senhor, trazendo a tua visão. Espírito Santo, faz, Senhor, conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua visão e o teu poder. Espírito Santo, é o que nós te pedimos, Senhor, no teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.